Avançando na nossa confissão de fé como igreja, queria que você abrisse a sua Bíblia. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Se puder pegar outra mesinha para mim, para deixar, porque eu tenho medo de esbarrar aqui. Sou meio desastrado. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Vamos nos colocar de pé para a gente ler a palavra do Senhor nessa noite. Porque isto é, ou o reino dos céus também é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada homem segundo a sua capacidade. E em seguida foi viajar, ausentou-se para longe. Então o que recebeu os 5 talentos foi e negociou com eles, e fez outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 dizendo: Senhor, você me deu 5 talentos, eis aqui os outros 5 a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, e eu te farei governante sobre muitas coisas. Entre na alegria do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2, e eu ganhei outros 2 talentos além desses. Disse-lhe o seu senhor: servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas, te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do seu senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e ajuntas onde tu não espalhaste. E eu fiquei receoso, fui, escondi na terra o teu talento, e eis aqui está o que é teu. Respondendo o seu senhor, disse-lhe: servo mau, preguiçoso, tu sabias onde eu colho, onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido o meu com juros. Tome, portanto, o talento dele, dai ao que tem 10, porque cada um que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, será tomado até o que ele tem. E lancem o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Pai, fala com a gente nessa noite, enche-nos de graça e sabedoria para entender o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, avançando na nossa confissão de fé, nessa noite nós iremos falar sobre os dons são contemporâneos. Nós cremos que os dons da igreja não cessaram, eles não pararam, mas eles continuam ativos até hoje. Eu sei que parece uma declaração muito óbvia. Claro que os dons da igreja não cessaram, mas há correntes teológicas que discordam desse fato. Discordam e acreditam que os dons da igreja foram apenas para a igreja primitiva. A partir do momento que os apóstolos deixaram de liderar a igreja, também os dons, quando o cânon foi fechado, os dons também cessaram. Eles têm todos os motivos, eles têm todos o embasamento para defender isso, e quem sou eu para questionar, porque são grandes teólogos, inclusive teólogos que eu admiro, que eu ouço muitas outras coisas. Quem sou eu para questionar esses homens? Mas é algo que me intriga muito, porque se os dons cessaram, e os dons são para a edificação da igreja, como que a igreja é edificada sem os dons? Como que a gente vai conseguir fortalecer a igreja se os dons do Espírito
não existem mais. Como que esses homens constroem a igreja? É na força do próprio braço? É na capacidade que eles têm? Eu não sei, eu não consigo entender qual é o motivo de continuar construindo igreja, confiando nas suas próprias forças. Se não há dons e o dom é usado para edificar, com que a igreja está sendo edificada? Se os dons não existem mais, se os dons se cessaram, porque sinceramente, eu não acho que você vem aqui pela minha boa capacidade de discursar. Eu não acho que você frequente a igreja pela boa capacidade que os músicos têm. Eu não acho que você frequente igreja por causa de um ar-condicionado. Tem que haver algo sobrenatural edificando essa casa. Tem que haver algo espiritual que ajuda na edificação dessa casa. Tem que haver algo além das minhas palavras que vão alcançar um lugar no seu espírito que eu, da minha própria capacidade, não consigo. Tem que haver uma manifestação do Espírito através do dom, que vai fazer com que as pessoas não só sejam mobilizadas por um bom discurso, mas sejam despertadas no seu espírito por algo que só vem do Espírito Santo. Sinceramente, se o dom de profecias cessou, qual é a razão de continuar pregando a palavra? Se não há mais profecia, se não há mais visões, se não há mais dons de maravilhas, sinceramente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo algo embasado nas nossas próprias forças, nas nossas próprias experiências. Nós estamos edificando a igreja na nossa própria capacidade. Respeito muito os teólogos que acreditam que os dons cessaram quando o cânon bíblico se fechou, mas eu sinceramente não consigo entender essa afirmação. E não só pela experiência, mas pela palavra. O texto que nós acabamos de ler está na parte escatológica do Evangelho de Mateus. Jesus está trazendo vários aspectos escatológicos, ou seja, falando sobre o fim dos tempos. Um pouco antes dessa parábola, Jesus conta a parábola das 10 virgens, em que 5 eram prudentes, 5 eram loucas, e aí as prudentes traziam azeite consigo, e as loucas não traziam azeite. Quando o noivo chegou, as loucas foram à cidade comprar azeite. Quando elas voltaram, o tempo já tinha passado, e elas não haviam entrado no reino. E aí Jesus usa a mesma expressão que ele usa para o servo mau, que dizendo que elas experimentaram do lugar onde haveria sofrimento e ranger de dentes. Então, Jesus está trazendo uma perspectiva do fim dos tempos, da sua segunda vinda, quando Ele virá buscar o seu povo, buscar a sua igreja, buscar a sua noiva. Então, presta atenção, Ele está agora no sermão na parábola das 10 virgens, Ele traz a perspectiva de que umas virgens têm e outras não têm. Só que agora, na parábola dos talentos, todos os servos têm. Agora não é sobre ter ou não ter. Aqui nós temos a noiva que é prudente, que preocupa-se em carregar o Espírito Santo para manter a sua identidade acesa nele, e aquela que é imprudente, que na verdade nem pode ser tida e identificada como noiva, porque não carrega consigo o Espírito Santo. Mas agora, numa nova perspectiva da sua segunda vinda, o Senhor traz a perspectiva de 3 servos, que na sua medida, na sua capacidade, todos têm alguma coisa, todos recebem algo. Então presta atenção, esse Senhor, Ele entrega algo para os seus servos, porque Ele está indo para longe. Pega a perspectiva do que Jesus está dizendo. Jesus está perto de ir para a cruz. Então Ele é este servo que está entregando talentos, está entregando bens, está entregando capacidade, autoridade para pisar serpentes, escorpiões. Enfim, Jesus está entregando para os seus discípulos a capacidade de continuar a manutenção daquilo que Ele conquistou na terra.
Jesus está entregando para os seus servos a autoridade, a capacidade, os dons para continuarem aumentando a obra que Ele fez. Lembra quando Jesus disse para os seus discípulos: farão as mesmas obras que eu fiz e as farão maiores ainda? E aí a gente pensa assim: se Jesus curou 10 paralíticos, eu vou curar 20. Se Jesus ressuscitou 3 pessoas, eu vou ressuscitar 4, porque eu vou fazer obras maiores do que Jesus. Mas não é isso que Jesus está falando. Porque qual é a obra maior do que a salvação da humanidade? Não, eu vou salvar a terra e vou salvar a Via Láctea. Não tem como. Não existe obra maior do que a salvação da humanidade. Então o que Jesus está querendo dizer quando Ele diz: farão as mesmas obras que eu fiz e as farão maiores ainda? Jesus não está dizendo que é maior em significado, mas maior em extensão. Jesus diz: vocês vão pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, Jesus nunca pregou no Brasil, mas você está aqui para fazer uma obra se expandir. Jesus enviou os seus discípulos por todo o mundo. Então Ele é como esse Senhor que entrega os seus talentos para que nós administrássemos os bens que Ele conquistou. E qual é o bem que Cristo conquista? O seu povo, a sua igreja. Ele diz: é a minha igreja. Então Jesus nos dá talentos, nos dá dons, nos dá autoridade e nos dá capacidade. Só que Ele só vai vir para tirar isso de nós, para prestar contas conosco na sua segunda vinda. Se Ele não voltou ainda, como que Ele já tirou os talentos da igreja? Se o Senhor não veio prestar conta com os seus servos, como que Ele já tirou os talentos dos seus servos? Não tem como. Está muito claro no texto que os talentos só são para prestar contas quando o Senhor voltar. Enquanto o Senhor não volta, tem talento nas mãos da igreja. Enquanto o Senhor não volta, tem recurso na mão dos servos. Os dons não cessaram. O que o Senhor entregou para a igreja não parou. Nós ainda temos autoridade, nós ainda temos capacidade, nós ainda temos o que nós precisamos para exercer o reino dos céus na terra. Enquanto Jesus não vem, os seus servos, e sumiu daqui, estão confiados com seus talentos. Enquanto Jesus não volta, é nosso dever administrar aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Porque um talento, meu irmão, era 6.000 denários. Um denário era um dia de trabalho. 6.000 denários era 20 anos de trabalho. Esse homem está entregando para esses servos o que na capacidade deles, eles jamais conquistariam. Porque era raro um servo permanecer 20 anos debaixo de um mesmo senhor. Não acontecia. Porque ele entregou 5 talentos, ele entregou 100 anos de trabalho. Porque ele entregou 2, ele entregou 40 anos de trabalho. Então, esse servo está entregando para esse senhor, está entregando para esses servos algo que na própria capacidade eles jamais conquistariam. E o que Deus entrega para a igreja é algo que na nossa capacidade a gente jamais conquistaria. É impossível na própria capacidade um homem conquistar as coisas que Deus entrega. Nem com muito custo você conquista as coisas que o Senhor te entrega de graça. Você pode lutar a vida inteira e Deus pode fazer em 1 segundo dizendo: toma, é meu e eu te dou de graça. Você não precisa trabalhar por isso. Ah, mas por quê? Porque é meu e eu entrego para quem eu quiser. Eu me lembro da parábola dos trabalhadores. Um chega às 6 horas da manhã, o outro 9, o outro meio-dia, o outro 3 horas, o outro 6 horas. Na hora de pagar, o Senhor entrega um denário para cada um. Aí o que chegou às 6 horas da manhã fala assim: mas como assim? O Senhor entregou o mesmo que eu para aquele. Aí o Senhor fala assim: eu não disse que ia te pagar um? E o que você tem a ver com o que eu faço com o meu dinheiro? O Senhor está dizendo para a igreja: o que você tem a ver com o dom que eu derramo sobre a vida de quem eu quiser derramar? O
que você tem a ver com a capacidade que eu quiser derramar sobre quem eu quiser derramar? Com o ministério que eu quero entregar para quem eu quiser entregar? O que você tem a ver com isso? É meu, eu dou para quem eu quiser. Esse servo então, ele entrega 5 talentos para um, 2 talentos para o outro, 1 talento para o outro. E olha o que o texto diz: de acordo com a capacidade de cada um. Deus não te dá recursos que você não é capaz de administrar. Senhor, é grande demais para mim. Não, você que ainda não entendeu que tem uma capacidade dentro de você que é muito maior do que você imagina. Deus, talvez não seja para mim, eu não sou capaz. Não, se o Senhor te entregou, é de acordo com a sua capacidade. Ainda que pareça demais para você, ainda que pareça grande demais para você, Deus confiou a você, porque Ele sabe que você é capaz. E aqui 2 homens saem com uma urgência de aplicar esse talento que receberam. O que recebeu 5 e o que recebeu 2, imediatamente saem para negociar o seu talento. Eles têm pressa, eles têm urgência para aplicar aquilo que Deus o entregou. Eles têm um senso de urgência para colocar em prática o talento que receberam, para multiplicar aquilo que receberam do Senhor, para amadurecer, para se aprofundar. E porque eles aplicaram, porque eles decidiram negociar, porque eles decidiram investir naquilo que receberam, o Senhor multiplicou. Deixa eu te falar algo, Deus sempre se dispõe a multiplicar aquilo que a gente se dispõe a dividir. Enquanto você disser, o dom é meu, vou ficar só para mim, não vou ensinar ninguém, não vou capacitar ninguém, sabe o que vai acontecer? No momento que você estiver cheio, você não compartilhar, uma hora a fonte cessa, porque não cabe mais. Agora, se você decide compartilhar o que Deus tem te entregado, e fluir, e capacitar outras pessoas, e investir em outras pessoas, enquanto você derrama o que Deus te entrega, Ele vai depositando mais em você. Enquanto você derrama, Deus vai colocando mais. Enquanto você derrama, Deus vai... É uma fonte inesgotável. Aqueles que se dispuseram a pegar o seu talento e fazer alguma coisa com ele, o Senhor multiplicou. Como aquele menino que só tinha 5 pães e 2 peixes. Ele pegou o que era dele e colocou nas mãos de Jesus. Ainda que seja pouco, ainda que pareça que não vai dar, coloque nas mãos do Senhor. Não retenha para você aquilo que não é seu. Não retenha para você aquilo que o Senhor colocou no seu coração para você. Às vezes a gente dá a desculpa de que a gente é incapaz de fazer. Meu irmão, se tem um dom, se tem uma chama que arde dentro de você, não retenha essa chama, não retenha esse dom. Tenha urgência para aplicar, para fazer, para agir com aquilo que o seu Senhor te entregou. Porque talentos parados não se multiplicam. Talentos parados não amadurecem. Talentos parados não melhoram. Aí tem um terceiro servo, que pega o seu um talento e fala assim, eu vou colocar o meu talento na terra. Só que terra não multiplica talento. Tem gente que pega o que Deus entrega para conquistar coisas na terra. Mas na terra você semeia. Talento você não joga na terra. O que você joga na terra são sementes. Talento você aplica e investe. Talento você ajuda os outros. Talento você investe no outro. Talento você chama o seu irmão para multiplicar junto com você. Porque o que joga na terra é semente. Se você pega o seu talento para conquistar coisas na terra, ele não se multiplica. Se você está usando o seu talento para ficar famoso, ele não vai se multiplicar. Se você está pegando o seu talento e usando para ganhar dinheiro, ele não vai se multiplicar. Se você está pegando o seu talento e usando para fazer qualquer outra coisa que não seja a fidelidade ao Senhor que te entregou o talento, então não está se multiplicando, porque terra não multiplica talento. Seu talento está enterrado e não aplicado. Na terra são sementes. Talentos a gente negocia. Talentos a gente investe. Talentos
a gente aplica, porque o servo quis fazer o que ele queria com aquilo que não era dele. Eu quero enterrar, eu vou enterrar. Ele fez o que ele quis, mas o talento não era dele. Só que tem uma coisa: todos vão prestar contas diante do Senhor. Sabe, muita gente vem falar muita coisa comigo. Porque fez isso, falou isso, roubou tanto, fez isso. Sabe o que eu falo para essas pessoas? Ele pode até fugir do tribunal dos homens, mas do tribunal de Deus ninguém escapa. Porque fulano está fazendo isso, está desviando tanto. Eu falo, um dia ele vai prestar contas disso diante de Deus. E eu sei que eu tenho que prestar conta das minhas coisas também. Então deixa eu ficar quietinho na minha, que eu vou diminuir minha conta para eu prestar. E não vou ficar aumentando minha conta por causa de conta dos outros, não. Porque mentiu, porque fez, porque falou, porque foi injusto comigo, porque me roubou. Meu irmão, todo mundo um dia vai prestar contas diante do Senhor. Então não se corrompa por causa daquilo que o outro te fez. Não aumente a sua conta por causa da conta do outro, tá? Não aumente a sua conta por causa da conta dos outros, porque todo mundo vai chegar diante de Deus um dia para prestar contas do que fez, do que pensou, enfim. De tudo, todos prestarão contas. O que você tem feito com aquilo que o seu Senhor te confiou? O que você tem feito com o emprego que o Senhor te confiou? O que você tem feito com a família que o Senhor te confiou? O que você tem feito com a igreja que o Senhor te confiou? O que você tem feito com as pessoas que o Senhor tem colocado na sua vida? Porque o homem que tinha um talento, ele enterra o seu talento. Ele fez o que ele quis. Mas na hora de prestar contas, ele acusou o seu Senhor. E muitas vezes nós culpamos a Deus pela nossa negligência. Nós culpamos a Deus pela nossa falta de sabedoria. Ou culpamos a igreja, ou culpamos o pastor, ou culpamos o marido, a esposa, os filhos. Nós culpamos todo mundo pela nossa falta de responsabilidade com aquilo que o Senhor nos entregou. Ele tem a coragem de chamar o seu Senhor de injusto. Ele tem a coragem de dizer, eu enterrei o meu talento porque o Senhor era injusto. Esse homem, ele encontra qualquer tipo de desculpas para dizer que tinha razão em não investir aquilo que foi confiado a ele. Mas não tem outra razão, ele era infiel e preguiçoso. Infiel e preguiçoso. E o Senhor diz para ele, você não vai experimentar da alegria. Porque para os outros dois está reservada a alegria. E aqui, irmão, é engraçado porque não tem a ver com erros e acertos. Este homem não cometeu uma imoralidade. Este homem apenas não viveu aquilo que o seu Senhor tinha dado a ele para viver. Então, às vezes, meu irmão, o que te leva ao sofrimento não são simplesmente os seus pecados, mas é não viver no propósito que o Senhor te deu. Fala no microfone, pastor, para todo mundo ouvir. Isso tem que visar o reino. A parábola é o reino. O reino dos céus é. Isso tudo que a gente está falando é o reino de Deus. Você recebe talentos para o reino de Deus. Você recebeu talentos. Todos os servos receberam. Como você tem aplicado os seus talentos? Mas pastor, como é que eu faço isso? Como que eu sei que eu tenho usado os meus talentos? Vamos ver lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 12, versículos 14 ao 20. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora,
Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Primeira forma que você aplica o seu talento, você entende qual é o seu chamado, para aquilo que Deus te chamou. Olha o que Paulo está dizendo. Se a orelha falar, eu não sou olho, então eu não sou corpo. Não, meu irmão, não é só porque você não está pregando aqui na frente, você não é igreja. Não é só porque você não está pregando, não está cantando aqui, que você não está servindo ao Senhor. Existem muitas outras coisas acontecendo no reino de Deus. Existem muitos membros necessários nesse corpo. Eu sempre gosto muito de falar isso. Eu acredito que uma pessoa pode entrar aqui, ouvir um louvor maravilhoso, uma palavra excelente, mas nunca mais voltar porque o banheiro está imundo. E falar, eu não volto naquela igreja de gente porca, Deus me livre. Não lava nem um banheiro. Eu acredito que uma pessoa pode chegar aqui, experimentar um culto maravilhoso, mas nunca mais voltar porque não foi bem recepcionada na portaria da igreja. Porque não é um só membro. Ah, porque eu não prego, eu não sou corpo. Não, meu irmão, o corpo tem vários membros. Você é parte do corpo de Cristo. Não use a desculpa de eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei falar, para não ser parte do corpo de Deus. Ou para ser um membro inativo no corpo. Então entenda aquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez Deus te chamou para abraçar as pessoas. Talvez Deus te chamou para sorrir para as pessoas na porta da igreja. Talvez Deus te chamou para servir um copo de água para alguém. Talvez Deus te chamou para qualquer outra coisa. Entenda aquilo que você foi chamado. Mas também nós aplicamos o nosso talento no versículo 21. Entendendo o chamado do nosso irmão. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. Até o 24. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Então não é só entender o seu chamado, mas entender e honrar o chamado do seu irmão. Eu sou melhor porque eu sou o pastor da igreja. Dá licença, Marcelinho é um mero diácono, e eu sou muito melhor do que ele porque eu sou o pastor. Não. Todos são membros de um mesmo corpo. E você tem que entender e honrar o chamado do seu irmão. Ah, mas fulano é só. Não, no corpo ninguém é só. O corpo está todo interligado. Se eu não tiver excelentes diáconos para ajudar no serviço da igreja, eu falho como pastor. Entenda que o corpo se move em coletivo. E não é só entender o seu chamado, o que você tem para fazer, mas entender o que Deus chamou o seu irmão para fazer também. Às vezes Deus chamou seu irmão para servir a igreja fora da igreja. Às vezes Deus chamou seu irmão para ser um excelente médico, um engenheiro, um excelente arquiteto. E através daquilo que o Senhor entregou para ele, muitas vidas serão alcançadas. Então entenda e respeite o chamado do seu irmão. E entendendo o seu chamado, entendendo o chamado do seu irmão, você não vai querer viver o que Deus tem para o outro. Você vai querer viver apenas o que Deus tem para você. Porque a gente passa a vida querendo o ministério do outro, a vida do outro, o chamado do outro. Só que quando chegam para João Batista e dizem assim: João Batista, Jesus está batizando mais gente que você. Ele diz: não, eu não sou o noivo. Eu sou apenas amigo do noivo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ah, como é difícil a gente falar isso como igreja, né? Não é, pastor Joanes? Não, convém que o meu irmão cresça mesmo, que ele seja maior do que eu. Que o ministério dele deslanche mais que o meu. Convém que isso... Ah, como falta humildade para a gente reconhecer isso. Convém que ele vá mesmo. Não, a gente quer sempre ser o melhor. Mas entenda, nós não somos competidores. Nós somos cooperadores. Nós somos parte de um mesmo corpo. Então, se o nosso irmão está crescendo,
convém que ele cresça. E aí Jesus diz assim: dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. É engraçado que o homem que queria se diminuir se tornou o maior. Então, meu irmão, entender o seu chamado é essencial. João Batista não queria nada além daquilo que o Senhor tinha entregado para ele. Passou daquilo que o Senhor queria, ele não queria mais. Então entenda o seu chamado, entenda o chamado do seu irmão. Versículo 25, como eu aplico o meu talento? Diz assim, versículo 25, 1 Coríntios 12. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros cuidado uns com os outros. Como que eu aplico o meu talento? Usando o que Deus te entregou para cooperar com o seu irmão, para cuidar uns dos outros. A gente não está aqui para competir, a gente está aqui para se cuidar, a gente está aqui para se ajudar, a gente está aqui para cooperar, sentir a mesma dor, né? Porque ninguém valoriza o dedinho, mindinho do pé até você chutar a quina do móvel, e aí seu corpo inteiro sente aquela dor terrível. Como que eu aplico o meu talento, pastor? Versículo 26 de 1 Coríntios 12, 26. De maneira que, o senhor acabou de falar, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Como que eu aplico o meu talento, pastor? Sentindo a dor e a alegria do seu irmão. Porque às vezes na dor, a gente até tem misericórdia, porque tadinho, né? Ah, vamos ajudar, tadinho. A gente até se sente melhor em ajudar os outros na dor, né? Ajudei a se levantar. E muitas vezes é mais difícil a gente se alegrar quando o nosso irmão conquista alguma coisa. Às vezes é mais fácil a gente ter misericórdia, porque tadinho, a gente está numa posição de mais forte. A gente está numa posição de domínio, vamos ajudar. Mas quando o nosso irmão se alegra, quantos de nós, a nossa primeira reação é invejar o que ele conquistou? É olhar com rancor para aquilo que o Senhor entregou para ele. Então às vezes é mais difícil se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. Então é aprender a celebrar a conquista que o seu irmão teve. Seu irmão comprou o carro do ano, não fique invejando não. Ih, meu Deus, não, se alegre com ele. Ore com ele, se regozije, peça carona, elogie o carro dele. Seu irmão conquistou, abriu a empresa dele, não fica com inveja porque você não tem a sua, não. Se alegre com ele. Regozije porque ele conseguiu conquistar. Então não é só sentir a dor, não. É se alegrar também. Que às vezes a gente até sente a dor, mas não se alegra. Porque a alegria do outro dói na gente. A prosperidade do outro dói na gente. O sucesso do outro dói na gente. Mas não tem que ser assim. Se alegre com os que se alegram. E chore com os que choram. Pastor, como que eu aplico o meu talento? Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, entendendo que você tem a sua individualidade, mas você não trabalha sozinho. Você é um sujeito, você tem suas características, seus dons, tudo aquilo que o Senhor te entregou, mas você trabalha para a unidade. Você é um corpo, mas você também é um membro específico desse corpo. Você tem uma característica e uma função específica, mas dentro do corpo você é uma unidade. Pastor, como que eu exerço o meu talento? 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor. Exerça o seu talento com amor. Exerça o seu dom com amor. Pastor, como que eu exerço e aplico o meu talento? Primeira carta de Pedro, versículo 4. Capítulo 4, versículo 10. Diz assim: cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo dom aos outros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar,
que ministre segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertencem o louvor e o domínio para sempre e sempre. Como que eu aplico o meu talento? Entendendo que aplicando o seu talento, você edifica o outro e traz glória para Deus. Jesus diz: vocês são a luz do mundo, e que as pessoas vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai que está no céu. Ninguém que recebe glória para si está multiplicando os seus talentos. Ninguém que recebe o louvor para si está multiplicando, aplicando os seus talentos. Então entenda, o que o Senhor te entregou é para edificar o seu irmão, mas não é para a sua glória, não é para o seu mérito, é para a glória dele, porque foi ele que te entregou. E lembre-se, o nosso Senhor está voltando. E a pergunta que ele vai nos fazer é: o que você fez com aquilo que eu te entreguei? O que você fez com os valores que eu dei na sua mão? Eu te dei autoridade, eu te dei capacidade, eu te dei dons, eu te dei discernimento. O que você fez com isso? Você se omitiu? Você deu desculpas? Você fez qualquer coisa? Ou você investiu no meu reino? Ou você colocou seu talento em prática? Ou você foi atrás para que mais e mais pessoas fossem abençoadas com o talento que eu te entreguei? Enquanto o Senhor não volta, os talentos estão na nossa mão. Enquanto Ele não vem, os talentos estão com a gente. Uma hora Ele vai vir, e aí a gente vai entregar. Então não pense que você não tem nada para oferecer para as pessoas. Se você é servo, tem algo nas suas mãos. Quando o Senhor aparece para Moisés, Ele pergunta assim: Moisés, o que você tem na mão? Porque Deus não está interessado naquilo que você não tem, Ele quer usar aquilo que você tem. Senhor, eu só tenho um cajado. Então solta o seu cajado. Quando ele solta o cajado, se torna uma serpente. E Moisés fica com medo. Por quê? Quando nós abrimos mão daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, aquilo se torna algo que pode nos ferir, e que pode nos matar, e que pode nos envenenar. Quando Moisés pega de volta, se torna um cajado novamente. Então, não abra mão da autoridade que o Senhor te entregou. Não abra mão dos dons que o Senhor te entregou. Não negligencie o seu chamado. Não se torne um servo preguiçoso, infiel com aquilo que o Senhor te deu. Tem muito mais dentro de você do que você imagina. O reino de Deus está esperando o seu talento se multiplicar, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos.